Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o livro The Beginnings of the Western Science, do autor David Lindbeck. É um livro publicado pela Universidade de Chicago e tem alta referência acadêmica, especialmente aí na Inglaterra, na Europa e nos Estados Unidos. Infelizmente não tem tradução para o português, mas é uma obra que eu consideraria basilar para quem quer compreender a história da ciência da melhor forma, e uma obra altamente referenciada e respeitada do autor David Lindbeck. Então, antes de falar propriamente da obra, eu vou falar um pouco sobre a importância dessa obra como sendo aí uma das melhores obras em se tratando de história da ciência. Então, antes de falar dessa obra, vamos examinar outros livros para demonstrar o quanto que essa obra do David Lindbeck ela é relevante. Então, pegue um livro comum sobre história da ciência, especialmente livros que podem estar aí de uma versão simplificada da história da ciência. Temos aqui, por exemplo, a versão O Livro da Ciência, As Grandes Ideias de Todos os Tempos, né, publicado pela Globo Livros. É um livro bem simpático, né, cheio de ilustrações e referências. É bem interessante nesse aspecto. Mas se a gente for olhar aqui, ele vai tratar sobre a história da ciência. Então, ao consultar as partes aqui iniciais, nós temos a introdução, né, vai apresentar aqui o começo da ciência, de 600 a 1400. Né? Então veja que isso é uma data. Então, Antiguidade e Idade Média. Aí vai tratar aqui de datas determinadas, mas veja que só trata do período da Antiguidade nessas datas. E há um salto aqui de 1150 d.C. para 628 d.C., depois pula para 960 e pula para 1021. O que aconteceu nesses anos, né? Quase 1000 anos aí. Então nós temos aqui Tales de Mileto, Empedocles, né? Os filósofos antigos, Erastótenes, Althusser, e de repente temos Arquimedes, Zhang Heng, Alhazen e pronto, Revolução Científica. Ou seja, se concentrou em alguns poucos autores da Antiguidade e praticamente nada da Idade Média, uma referência a um pensador islâmico e pronto, Revolução Científica, e aí já começa, a partir desse período, então, tratando sobre Nicolau Copérnico, e aí vai tratando a ciência e a história da ciência ao longo de todo o livro. Então, veja que um período de muito tempo, né, vários anos, tratado aqui com poucas páginas, enquanto que nós temos aqui a história da ciência a partir da Revolução Científica. Então, ignorou aqui os ensinamentos e basicamente o conhecimento acumulado da ciência na Idade Antiga e na Idade Média. Na Idade Média, mais ainda, né, praticamente pulou aí mais de 1000 anos da história da humanidade. Isso quer dizer, então, que basicamente durante toda a Idade Média nós não tivemos evolução na ciência, ou seja, a Europa não contribuiu em nada em relação à ciência. Isso é algo muito estranho, né, de se pensar, porque durante a Idade Média é que foi fundada as universidades pela Igreja Católica, né, ali por volta do ano de 1150, né, a primeira universidade, a Universidade de Bolonha, e nós tivemos também outros meios tecnológicos, outros grandes pensadores. Então, durante 1000 anos não teria nada de acrescentar na ciência, seria a chamada Idade das Trevas, que as pessoas colocam o nome da Idade Média. Alguns cientistas, historiadores da ciência começaram a investigar isso, começaram a perceber e analisar as fontes com maiores detalhes e perceberam que, na verdade, ocorreu uma série de contribuições e que tudo isso foi um acúmulo a ponto de chegar e culminar na revolução científica que nós temos a partir de Nicolau Copérnico em diante. Então, os historiadores começaram a tratar das fontes necessariamente, né? Aqui no canal eu fiz um curso gratuito sobre a relação de ciência e religião ao longo da história. Eu vou deixar o link para você e lá vai ter uma explicação de todos o aspecto histórico, né, da historiografia, ou seja, os vários autores ao longo dos anos tratando sobre a história da ciência e como o pensamento da história da ciência foi se alterando com o passar do tempo e até chegar no estágio atual. Um dos principais responsáveis por analisar esse aspecto, né, de por que a Idade Antiga e a Idade Média não foram tratadas nas obras de ciências, é o Jan Barbeau, nesse livro aqui, Quando a Ciência Encontra a Religião, né, Inimigas Estranhas ou Parceiras. Esse autor, juntamente com outros historiadores da ciência, começaram a perceber que existia essa chamada tese do conflito
e que essa tese do conflito entre ciência e religião, que ao longo da história a ciência ela queria se desenvolver e a religião atrapalhava, essa é uma tese criada no século XIX, bem especificamente por dois homens com finalidades ideológicas e principiológicas, e que essa tese não tem um cabimento, porque os próprios livros escritos por esses homens, né, que é o Draper and White, né, o White é um historiador que escreveu a história dos conflitos entre ciência e religião, se tornou uma obra muito popular entre os próprios cientistas, e aí começou a disseminar pela mídia de que existia conflito entre ciência e religião, e aí nós temos o estágio que nós temos atualmente, que é volta e meia você vê na mídia, ou pessoas desinformadas, dizendo que existe conflito entre ciência e religião, voltam ao caso de Galileu, falam que Nicolau Copérnico foi perseguido, etc. E vão sempre utilizando esses meios, quando na verdade os próprios historiadores da ciência já entraram em consenso e já perceberam que ao longo da história não é tão simples assim. A religião perseguia a ciência trazia a evolução. Na verdade, há uma série de complexidades e também há uma inter-relação entre ciência e religião ao longo da história, que há momentos em que uma auxilia a outra em diversos momentos também. Então, há uma nova concepção da história da ciência e vocês podem ver, esse curso está completo aqui no canal, apresentando toda a bibliografia dos principais historiadores da ciência, né, porque são eles os maiores especialistas nesse quesito. E aí é por isso que nós temos a obra The Beginnings of the Western Science, né, os começos da ciência ocidental, porque ele traz essa nova visão de que, na verdade, nós devemos olhar a Antiguidade e a Idade Média com o olhar devido, ou seja, nós devemos verificar as fontes e verificar as contribuições que esses dois períodos da história contribuíram também com a ciência, e que a chamada Revolução Científica nada mais é do que consequência desses momentos anteriores. Então, por isso, a obra vai tratar sobre essas várias contribuições ao longo do tempo, de uma forma justa, porque o autor ele trabalhou durante 20 anos com a história da ciência, né? Ele é um grande especialista, formado em física também, e tratando sobre a história da ciência ao longo do tempo, ele percebeu essas contribuições desses períodos anteriores também. E ele tem aí uma parte específica também para tratar sobre o cristianismo. Ele vai falar que existe essa tese do conflito, mas que ela já é superada também entre os historiadores. Vai apresentar também pontos que são muito interessantes, como, por exemplo, a ciência na Idade Média, a ciência e a contribuição islâmica também. Enfim, é uma obra completa e que é referência entre os próprios historiadores da ciência. Desde 92, que foi publicada a primeira edição dessa obra, ela sempre foi referenciada entre os próprios historiadores da ciência, porque o David Lindbergh, ele, além de professor, né, durante vários anos, ele também foi um dos líderes aí, dos diretores da Associação dos Historiadores da Ciência. Né? Essa associação ela é internacional e reúne os principais historiadores da ciência, e a grande maioria deles foi influenciada por David Lindbergh nesse aspecto aí de verificar a história da ciência desde os seus primórdios até hoje, e também quanto a essa questão da superada tese do conflito. Então, se alguém diz para você que a religião foi um atraso da humanidade, que sempre atrapalhou a ciência, os próprios historiadores da ciência atuais, os mais respeitados, esse aqui, David Lindbergh, é um desses autores, verificam que, na verdade, não é bem assim. É uma situação muito mais complexa e que, na verdade, isso foi algo criado no século XIX. E temos aqui a própria obra Quando a Ciência Encontra a Religião, do Jan Barbeau, que também é um grande estudioso aqui, né? Ele foi professor emérito de Física e Religião na Carleton College em Northfield, Minnesota, e é uma das figuras destacadas nesse tema entre ciência e religião. Então aqui, enquanto essa obra trata sobre as ideias, se existe conflito ou não entre ciência e religião, essa obra vai apresentar a história da ciência, ressaltando que não existiu necessariamente esse conflito. Apresenta, então, uma nova visão, e por isso essa obra foi tão premiada e reverenciada entre os próprios historiadores da ciência. Então, quando você olha uma obra como essa, que pula a Idade Antiga praticamente, pula a Idade Média e vai direto para a Evolução científica, você está percebendo que é uma obra que necessariamente exclui esses períodos
em virtude dessa tese, chamada tese do conflito entre ciência e religião, que já não é mais adotada entre os historiadores da ciência, né? E especialmente nós verificamos hoje que setores da mídia que não se aprofundam no tema, ou alguns historiadores que não se aprofundam no tema da história da ciência, acabam ainda adotando a tese do conflito e não verificando essas fontes novas, né? Por isso essa obra é tão relevante. Ela apresenta todo o conteúdo desses períodos anteriores e verifica da melhor forma possível diretamente com os documentos. E é um autor aí que não tem finalidade religiosa, né? Ele não tem uma crença definida e ele faz apenas seu papel de historiador da ciência, como a grande maioria dos historiadores da ciência acabou verificando que a Igreja Católica contribuiu e muito na ciência ao longo do tempo. Eles analisam também esses casos que aconteceram ao longo da história, né, de possível conflito ou não, né, Galileu, Copérnico, Charles Darwin, dentre outros, e verifica então esses vários aspectos. Então, é uma obra que é considerada das melhores em se tratando de nível acadêmico e que tratando sobre esse tema da ciência nesses períodos anteriores. Então, é uma obra que eu consideraria essencial para quem quer compreender, para quem quer estudar a história da ciência. A linguagem do livro não é uma linguagem difícil, muito acadêmica, muito embora seja uma obra de referência acadêmica, né, e ela é utilizada em teses até hoje, e a partir dessa obra, inclusive, vários outros livros foram sendo gerados e analisando e ampliando o conteúdo que está aqui. Os principais historiadores da ciência ainda fazem referência a essa obra em cursos, em seminários. Então é uma obra assim, de alta referência que você deveria ter. Existem outras obras, eu fiz a análise e também indiquei aqui no canal, no curso que eu mencionei sobre história relacionada à ciência e à religião. Você pode dar uma olhada lá também, que vai ter uma série de referências em história. Então, se algum amigo seu chegar e dizer que a religião atrapalhou a ciência, David Lindbeck, historiador da ciência, por mais de 20 anos aí, é professor e um dos homens mais respeitados nesse âmbito, diz que não, que na verdade a história da ciência ela é uma história complexa, que há uma série de contribuições ao longo de todos os períodos que nós devemos então verificar e analisar, especialmente as obras com o maior olhar atento, né? Especialmente as obras que não foram lidas pelos historiadores anteriores. Então, desde essa obra, nós temos esse verdadeiro marco aí. Então, fica essa dica, The Beginnings of the Western Science. Infelizmente, não está traduzido para o português, não existe versão em português, mas é uma obra que eu diria que merecia, de fato, uma tradução em português e que certamente seria uma obra que iria agregar para a história no Brasil, né? Eu vejo que há pouca referência entre os historiadores quanto a essa obra, e ainda há muitos professores que adotam a tese do conflito entre ciência e religião, mesmo ela já tendo sido combatida pelos próprios historiadores da ciência. E existe até outro livro que trata sobre o tema, né, a tese do conflito e por que essa tese nunca morre. Também é do Ronald Numbers, e também é com uma ajuda do David Lindbeck, tratando sobre essa tese do conflito, por que a mídia ainda sempre reproduz que existe conflito entre ciência e religião, por que alguns cientistas materialistas citam que há conflito entre ciência e religião. Na verdade, existe toda uma explicação que você pode encontrar nesse livro aqui, né, mais específico quanto a ciência encontra a religião, e também no próprio curso que eu já mencionei para vocês aqui no canal. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda e adquira essa obra, que é uma obra que vai tornar a sua biblioteca mais rica e apresentando uma boa informação sobre a história da ciência com esse grande escritor, o David Lindbeck. Então é isso, muito obrigado pela atenção.